Fala galera, Henrique Alonso Airsoft na área e hoje estamos com uma companhia diferente, um rostinho novo no canal, certo? É a minha noiva, a Rafaela, vocês podem chamar ela de Rafa. O que a gente vai trazer para o canal hoje? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a história do Airsoft. Muita gente joga e nem para pensar por que foi criado, como, onde, por quê. Então hoje a gente vai estar trazendo umas curiosidades sobre o início do Airsoft, como começou, por qual motivo, algumas curiosidades sobre a história do Airsoft que você gosta tanto de jogar e fica super ansioso antes do seu próximo jogo. Bom, já que a gente está falando da história do Airsoft, por que não começar por onde ele se iniciou e quando foi isso? O Airsoft começou na Ásia entre a década de 70 e 80, mais especificamente no Japão. Por conta da Segunda Guerra Mundial, nenhum civil tem a permissão de ter armas, ter contato com armas, muito menos ter uma para si. Então, os amantes de armas que adoram esse tipo de coisa resolveram criar um esporte onde as armas seriam réplicas, iguaizinhas às armas de fogo, mas que pudessem jogar com um tiro que não fosse letal, algo que não ferisse ninguém, E que não fosse machucasse permitido ninguém. também, Sim, né? que fosse permitido por causa da Segunda Guerra Mundial, de nenhum civil poder ter esse acesso à arma. Então, criaram o Airsoft com o intuito de tiro ao alvo. O jogo se baseava em tiro ao alvo. Aí, por conta da procura, de muita gente se interessar, eles acabaram expandindo, que foi daí que começou a crescer e nós vamos dar mais detalhes. Ih, buguei. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bom, como a Rafa estava falando, o Airsoft, né, o esporte começou a crescer. Logo perceberam que ele podia ser usado em jogo de contato, não só para tiro ao alvo, mas também que a gente pudesse atingir um oponente, né, um adversário, sem machucar ele, né, que o jogo seria possível, não faria mal para ninguém, não poderia oferecer risco de vida para ninguém, nem prejudicar de forma letal ou crônica alguém. Então começaram a praticar e começou a se espalhar entre países como China, Taiwan, todos os países da Ásia, Coreia do Sul, Filipinas, começou a se espalhar. Inclusive, uma curiosidade é que os maiores fabricantes atualmente ainda são dessa região, que foram pioneiros, né, na criação de armamentos e até no próprio desenvolvimento do esporte em si. Vale citar que a Copa Mundial de Airsoft ocorre em Não sei. Taiwan. Ocorre em Taiwan. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, pô, mas e no Brasil? Quando que chegou? Como que foi? Bom, demorou um pouquinho para chegar no Brasil. O Airsoft ele foi criado entre as décadas de 70 e 80, como a Rafa falou, e só foi chegar no Brasil lá para 2000. Então, levou um tempinho bem pesado para chegar no Brasil e ainda sem aceitação. Tinha muito preconceito, os olhos para esse tipo de coisa eram muito... as pessoas que gostavam desse tipo de coisa eram muito julgadas por ser armas, por ter todo aquele tabu com esse tipo de coisa. Então, foi meio difícil o começo aqui. Até porque hoje em dia a gente ainda vê algumas pessoas, você com certeza, se você joga, se você pratica ou se você comenta com seus familiares, alguém deve falar, opa, mas isso daí é meio estranho. Armamento. Então, imagina quando foi criado, quando era uma novidade, quando foi visto pela primeira vez, né? Então, só em 2003 que o esporte começou a se tornar popular, e isso ainda também dificultou um pouco, porque as pessoas começaram a comprar, a demanda aumentou, mais lugares era fácil de ver, né? Então, onde você estava, você conseguia já encontrar um campo ou alguém jogando. Porém, não era legalizado ainda, e ainda existiam esses tabus, um pouco maior, porque não era só em uma região, mas em todos os lugares as pessoas compravam as Airsofts. O pico foi mais ou menos em 2004, a galera tava doido para jogar o Airsoft, né, conhecer o esporte, e esse tabu cresceu. Até que em 2007 foi criada uma portaria para regularizar e cuidar da regulamentação do esporte. A partir daí se tornou legal, inclusive o Exército, que ainda cuida em partes do esporte da legalização. Inclusive, vale citar uma coisa, pessoal, nem estava no roteiro do vídeo, mas vamos citar. As lojas de Airsoft,
só são permitidas para vender Airsoft se elas tiverem o CR, se elas tiverem a certificação do Exército para estar vendendo. Então cuidado de onde vocês compram, porque por mais que a pessoa emita uma nota para você, a nota não é válida. Então se um policial parar você, encontrar Airsoft, ele ainda talvez possa aprender Airsoft e ele não estaria errado, porque você tem que ter uma nota de uma loja certificada pelo Exército, certo, pessoal? Então é muito importante vocês comprarem sempre de fornecedores que podem vender o Airsoft. Antigamente, o CR também era muito importante porque não podia ter Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? armas de Airsoft. Por exemplo, GBB, que a galera conhece bastante. Armas a gás, principalmente pistola, que é o mais conhecido a gás, não era permitido. Você tinha que ter o CR para poder comprar ela. E hoje, graças a Deus, pra gente que gosta de jogar, flexibilizou bastante, não precisa ter o CR. Sim. Até voltando um pouquinho quando você falou sobre aquela parte lá que você começou a falar do campo, de jogar. Vale a gente lembrar também que por conta do Airsoft ter sido criado por pessoas que amam esse tipo de coisa, querem trazer um pouquinho dessa realidade para perto, para poder mexer com esse tipo de coisa, para ter algo. Então, pessoal, vale lembrar que como o Airsoft ele começou com um tiro ao alvo, uma hora ia acabar ficando meio, como pode se dizer? Repetitivo. Repetitivo. Você toda vez você vai lá, você atira contra um alvo e pode ser que acabe perdendo o interesse. Então, quando eles descobriram que podiam usar isso para atirar no coleguinha, não para machucar, quando descobriram que não machucaria, não seria letal, não causaria nenhum dano grave na pessoa, eles pensaram assim: nossa, eu posso criar uma realidade maior, posso trazer mais para perto esse tipo de coisa que eu gosto, porque assim, o tiro ao alvo é um alvo, no máximo um alvo reativo, eu acho, e você tá atirando lá e só vê a sua mira, esse tipo de coisa. Mas agora, como o Airsoft, do jeito que ele tá, você faz incursão, você forma suas equipes, faz missão, joga granada, inúmeras coisas que tem como fazer. Então, tá abrangendo muito mais coisas do que só o tiro ao alvo. Então, foi um crescimento enorme desde onde começou. Bom, pessoal, hoje você que já joga, você que já tem experiência, sabe que o Airsoft expandiu muito, não é só mais também uma brincadeira de atirar um contra o outro. Como a gente falou agora de pouco, existe uma Copa, né, do mundo que ocorre em Taiwan, e existem vários campeonatos regionais, operações organizadas com patrocínio de lojas grandes como Venturi Shop e etc. Então, eventos não faltam, campeonatos com prêmios não faltam também, o esporte cresceu muito. E além disso, existe a estratégia de jogo, o modo de jogo MILSIM, que é a simulação militar, onde a gente tenta simular todas as situações possíveis e levar tudo a sério, como por exemplo, você que joga Airsoft conhece os tipos de magazine. Para quem não está acostumado com as palavras do Airsoft, né, os termos do Airsoft, seria o pente da arma, seria o carregador da arma. Então, o magazine que a maioria das pessoas usa é o high cap, e o high cap, que seja, ele comporta 400 bolinhas. Uma arma de fogo não consegue comportar 400 munições no seu carregador. Então, no MILSIM, não se pode jogar com esse carregador. Não se pode jogar com não se pode jogar com esse magazine. Tem que jogar com o magazine mid-cap, que é de média capacidade. Nele não tem a catraca embaixo e só cabem 30 munições, que é o que cabe em média num carregador de verdade. A maior Então, realidade possível exato. que eles Então, trazem. logicamente, logo você precisa ter mais carregadores. Porque quando suas 30 munições acabarem, você não vai ficar lá preenchendo o seu mid-cap com bolinhas. E você ainda tem a emoção de pegar, tá na hora do confronto, nossa, acabou a minha bolinha, vou pegar, troca o mag e vai continuando, que é muito legal. E é interessante, galera,
que existem, as regras mudam. Então quem joga em um campo mais amistoso ou costuma jogar jogos só amistosos, as regras mudam bastante. A distância que um sniper pode atirar, por exemplo, a distância que você pode atirar. Por exemplo, no Milsim, uma das regras é que se eu dou de frente com você, eu dei de frente com o inimigo. Quem tiver com a arma em pé, ganhou com um bate, não precisa nem atirar. E se os dois tiverem, os dois morreram. Então são regras diferentes, é um jogo, eu considero mais difícil, precisa de mais estratégia, precisa de mais habilidade no campo. Porém, existem inúmeras modalidades de jogo, como por exemplo, o tiro prático de Airsoft, que é um tiro ao alvo, e entre outros, a prática desportiva. Existe modalidade, por exemplo, de campeonato, que é um trajeto fechado, em média, é de 1,2 km, certo? E esse trajeto tem vários obstáculos durante esse trajeto, e os alvos que você tem que acertar não são pessoas, são alvos durante o percurso reativo, um alvo que seja, uma placa que você tem que acertar, ou o holograma, por exemplo, de um refém e um sequestrador, onde você tem que acertar o sequestrador. O nome dessa prática é biatlo de Airsoft. Ele ainda não está muito conhecido, porém já está sendo bastante usado. Vale lembrar também que o Airsoft, ele não é só uma brincadeira. Então, as instituições militares usam para treinamento. SWAT, por exemplo, pelo menos nos filmes a gente vê que eles usam bastante. Eu vi depoimento e reportagens, né, que a polícia também usa em algumas situações para treinamento, que seja para decisão. Por exemplo, você invade ali um local fechado e você tem que ter uma resposta rápida, saber se você atira ou não atira, em quem atira. Então é muito usado o Airsoft por não ser letal. Sim, você treina seu reflexo também, porque Isso. na hora lá que está acontecendo, você tem que ter um foco muito grande. E no Airsoft, você já consegue aprender com uma tensão menor. Porque lá na hora, a sua vida está em jogo. E também pode ser que esteja a vida de algum refém, de alguém que você precisa salvar. Então, essa modalidade é muito interessante para isso. Eu acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado também da presença da Rafinha aqui. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Legal? Pode comentar, sugestão, uma crítica construtiva. Pode comentar. A gente está disposto. É muito bem-vinda. Isso, a gente está disposto a ouvir. Bom, pessoal, agradecemos. Muito obrigada por assistir até aqui. Comenta com seus amigos, manda esse vídeo. Você não conhece Airsoft? Estamos apresentando Airsoft aí. Também algumas curiosidades para você sair comentando. Assuntos para você falar quando você for jogar. Não sei, mas agora você está sabendo de as maiores curiosidades sobre o Airsoft, como surgiu. E é isso, muito obrigada por estar assistindo, pela sua participação, não, né? Participação. Obrigado por assistir até aqui. Sim, por... Obrigado por assistir até aqui, pessoal. E é isso aí. Lembre-se sempre, não posso esquecer de falar, tá legal? O Airsoft é um esporte, não é violência, então pratiquem com responsabilidade. Para que o nosso esporte continue com uma fama boa, para que a gente não corra o risco de perder o prazer de estar jogando com os amigos. Para quem participa dos campos sabe que Airsoft é um ambiente familiar, um ambiente de amizade, diversão. Então vamos evitar aí as coisas que geram aí problemas para o Airsoft ou intrigas dentro do campo. Fechou, pessoal? Falou!